Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um Florescendo. Hoje eu tô um pouco cansada, mas não vamos desistir, porque hoje nós vamos falar de fé. Glória a Deus. Esse episódio tem o intuito de meditarmos sobre a fé de Raabe, que, inserida em um contexto pagão e levando uma vida de prostituição, decidiu acreditar no que ouviu sobre o Deus dos hebreus. Foi essa mesma fé que salvou a si mesmo e também toda a sua família, e a inseriu no seio, na história e na linhagem do povo de Deus. A virtude sinaliza para nós o equilíbrio já tratado na outra temporada. A fé é o equilíbrio entre a descrença e o escrúpulo. E para vocês, meninas, o que é fé? Eu já vou na definição bíblica, já que eu acho que é mais fácil. Olha que vacilona. Vacilona, já roubando a resposta já. Eu acho que para nós, agora que a gente vai começar nesse bloco falando sobre virtudes, eu acho que a definição bíblica resume o porquê ser a primeira virtude que a gente vai conversar, vai meditar, né, a respeito de Raabe, que é sobre a fé, que diz para nós na carta aos Hebreus de que a fé é o fundamento da esperança a respeito das coisas que não se veem. E eu acho que a gente vê isso muito claro em Raabe, né? Ela realmente acreditou naquilo que ela não tinha visto, né? Só ouvido. Então, eu acho que quando eu dizia que eu acho que essa definição bíblica resume o porquê dessa virtude ser a primeira, que ela realmente é o fundamento. Ela é o pontapé inicial para que possa trazer para nós todas as outras virtudes. Porque se a gente não crê, não tem por que desejar ter virtudes, né? Exatamente. Acho que seria a raiz, né? Se fosse comparar assim Sim. a nossa vida com uma árvore, seria a raiz ali e todos os outros frutos, as outras virtudes seriam as outras, né? Vindas desta que é a fé. Pensando nessa passagem que a Ju falou, algumas traduções colocam, né? É a certeza daquilo que não se vê. E eu acho tão bonito isso, é a certeza de algo que você não se vê, mas você acredita. Então, você não pode nem tocar ainda, né? E vocês já foram ridicularizadas pela fé que escolheram? Acho que ridicularizada seria uma palavra muito forte. Mas, pelo menos no meio acadêmico, eu sempre encontrei um pouco de dificuldade, assim, para falar sobre aquilo que eu defendia, sobre aquilo que eu tinha fé. Não exatamente de Deus, né? Porque, querendo ou não, quase todo mundo acredita em Deus, mas sobre algumas coisas dentro da Igreja Católica. Dogmas de fé, por exemplo. Como falar, né, que a Virgem Maria foi a assunta ao céu de corpo e alma. É um dogma de fé, não tem nada escrito na Bíblia. Mas nós acreditamos, né, graças à tradição da igreja e tudo mais, nós acreditamos nisso. E isso é um pouco difícil de conseguir falar para as outras pessoas. Outra questão também é a questão do aborto, né? Uma vez eu estava conversando com uma colega, e não sei se ela está assistindo, e a gente estava falando, né, estava na época das eleições, falando sobre os candidatos, né, que eram a favor, eram contra e tudo mais. E ela jogou, assim, na nossa roda de conversa que quando, no caso da pessoa ser abusada, ela concordava com o aborto. E no momento, assim, né, é uma questão delicada, né? Eu não sei se ela comentou de algum parente que sofreu algo do tipo, e era muito difícil lidar com a criança vinda de um abuso, né? E aí, nossa, foi uma questão meio complicada de você, nesse caso, falar assim, não, mas a criança não tem culpa, ela não tem culpa do que aconteceu, né? Ela é uma criança inocente e tudo mais. Eu acho que nesses pontos, assim, que não tem nada, assim, algo mais da Igreja Católica, sabe, dogmas de fé, como eu disse, é um pouco difícil, assim, de você colocar o pé no chão e falar e firme, assim, na sua decisão de defender. Eu acho que a gente encontra essa ridicularização de várias maneiras. A primeira delas, e acho que todos nós aqui já sofremos de alguma maneira, é a indireta, né? Por exemplo, você está em algum lugar e você solta algum comentário e você vê que gerou uma risadinha num canto, né? Gerou um burburinho no outro canto. Eu lembro que quando eu comecei a namorar o Alan, que hoje é meu esposo, eu sempre falei que eu queria ter filhos, né? Sempre falei que eu queria casar. Sempre falei do meu sonho de casar, de ter uma família, né? Tudo. E logo que eu comecei a namorar o Alan, eu trabalhava num hospital e trabalhava várias mulheres comigo. E eu lembro que uma delas virou e perguntou assim pra mim, nossa, mas você não vai falar pra ele que você quer ter filhos, né? E eu fiquei pensando, gente, que tipo de pessoa esconde esse tipo de informação, né? Não, porque você vai assustar ele.
né? Então, assim, eu acho que uma das que a gente mais encontra é a indireta. Às vezes, que a pessoa nem fala pra você, sabe? Mas que fala pro outro, assim, escuta você comentando e faz um comentáriozinho aqui, sabe? Ou dá aquela risadinha de canto de boca, ou faz assim com a cabeça, né? E a outra delas, eu acho que é a direta mesmo, assim, sabe? Principalmente nessas pautas morais, assim, que causam uma espinheza entre as pessoas que não creem, né? Por isso que eu tinha dito que não tem como a gente falar de virtude sem começar por fé. Porque se a gente não crê, não tem sentido a gente... Lógico, quem não acredita em Deus também busca ser uma boa pessoa, né? Mas a gente tem um olhar pra virtude de outra maneira. Então, assim, eu acho que pra Raabe também não deve ter sido fácil, né? Porque ela não tinha uma boa fama. Era de um contexto pagão, era de uma realidade já que a mulher era já deixada de lado, ainda mais que ela era uma prostituta. Então, assim, eu fico imaginando quando ela sai daquela terra pagã e é inserida no seio do povo de Deus, os olhares deviam ser bem tortos pra ela, né? Tipo assim, nossa, mas por que Deus salvou essa mulher? Às vezes nem pensava nisso, né? Por que essa mulher tá salva aí, né, gente? Olha, é prostituta, né? Pagã, adorava um monte de deuses. Então, assim, pra ela também não deve ter sido fácil. Às vezes até pra nós na igreja, às vezes não é fácil. Às vezes a gente fala dessa ridicularização fora da igreja, mas dentro da igreja ela é real. Porque Sim. hoje a gente vive uma relativização da fé absurda. Então, assim, a gente tá na igreja, mas nem todo mundo vive a doutrina e nem acredita na doutrina que a Amanda tava falando, né? Não só de dogmas, mas também de dogmas, mas principalmente de moral. Hoje tem gente dentro da igreja que você falar de aborto é capaz da pessoa ridicularizar de você dentro da igreja. E é o mesmo contexto de Raabe, que entre o povo de Deus talvez não tivesse sido recebida tão bem assim por alguns. Né? Então, acho que é uma situação inevitável para nós. O Papa Bento XVI já falava que antes era o martírio do sangue, né? E hoje o martírio dos nossos tempos é o martírio da ridicularização, né? De ser dito como tonto, como besta, né? Como retrógrado, ou até outros xingamentos piores aí, né? A Júlia falando sobre ridicularização mesmo, eu lembrei de um fato que uma vez, acho que eu tava no segundo ano do ensino médio, e realmente eu me senti ridicularizada nesse ponto. A gente estava conversando entre os amigos e a gente entrou na questão de castidade. Uma amiga minha estava perguntando o que eu achava e tudo mais. Aí eu lembro que eu já namorava o Lucas, faz tanto tempo, né? Eu já namorava o Lucas e eu falei que eu vivia a castidade, que era importante viver a castidade por causa disso e disso. Eu lembro que, nossa, uma outra menina que gostava muito de tirar sarro de mim ouviu eu falando. Aí pegou e falou assim, ai, nossa, que bizarro você, pleno século XXI, você falando desse tipo de coisa, nossa, que retrógrado, né? E tudo mais, começou a falar e eu fiquei me sentindo, nossa. Eu lembro que também no mesmo ano da escola, né, do ensino médio, teve palestra sobre sexualidade, o povo distribuindo camisinha, gente. Eu fiquei muito ridicularizada e eu me senti, assim, meio incapaz. O que eu poderia fazer, sabe? Porque não era certo. Eu ia na igreja, eu sabia que não estava certo aquilo, mas como que eu ia bater de frente com todo mundo? Acho que a única ali que estava tentando ser contra esse fato, né? Como que eu ia bater de frente, né? Eu lembro que, nossa, foi uma situação muito complicada, porque eu tava dentro da sala também e eles ensinaram a colocar a camisinha numa banana. Eu falei, meu Deus Gente, é do céu. ridículo. Isso sim é bizarro. Isso sim é bizarro. Eu me senti ridicularizada, com vergonha, sabe? Eu falei, meu Deus, tô no segundo ano do ensino médio e aprendendo essas coisas. E eu acho que um fato que eu me senti ridicularizada, assim. Querendo em alguma coisa e, tipo assim, talvez eu poderia ter feito algo, talvez hoje eu teria mais coragem de bater, não, o que vocês estão fazendo? Vocês estão doidos? Mas naquela época eu me senti, assim, muito ridicularizada. Eu acho que hoje se prega muito sobre a empatia, né? Tipo, você precisa ter empatia com a pessoa que não come carne, com a pessoa que é mãe de cachorro, com isso, com aquilo, mas quando você fala, nossa, eu sou da igreja, eu vou na igreja, tudo, aí já vem aqueles olhares assim, nossa, mas tão jovem, você perde sua vida lá na igreja, deixa pra ir na igreja mais velha, né? Eu já ouvi isso de pessoas da família, enfim. Aconteceu muito comigo, principalmente no início, e eu vejo que um pouco da minha imaturidade na época, assim, ajudou bastante. Porque a gente está naquele fervor de querer fazer as coisas, de querer mostrar que a gente está em Deus, aquela coisa toda. Preciso mostrar para todo mundo que eu estou vivendo, que olha as experiências que eu estou, né? E aí a gente acaba, né? Hoje até usa essas frases aí no meio da internet, tipo,
não se sangra dentro de um tanque de tubarão, né? E eu fazia muito isso, né? De chegar assim, de querer impor aquilo. E aí as pessoas começaram a se afastar de mim. E eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu fiquei eu fiquei tão assim pirada, porque na época eu comecei a perder amigos, comecei a se afastar por conta disso, que eu não queria mais ir para a escola, né? Eu trabalhava na época, estudava, então eu falei, entre trabalhar e estudar, ir lá na escola, aquela coisa chata de ficar vendo aquilo sempre, eu vou parar de ir para a escola. Comecei a faltar muito da escola, não façam isso. Porque tudo era motivo de piada, né? E eu também era muito difícil de entender as pessoas. Eu não tinha isso, sabe? Não, isso aqui que eu estou vivendo, você não está vivendo, você não pode falar. Pronto, sabe? Então, eu vejo também que às vezes a gente tem maturidade diante de algumas coisas. Às vezes o calar é até melhor, né? Assim, dependendo das pessoas. Porque deixa eles rirem e tal, enfim. É claro que a gente tem que ter caridade de ensinar, de mostrar. Mas, às vezes, você querer falar, querer enfiar aquilo goela abaixo vai ser só pior, né? E Ainda mais no momento de sangue quente, né? Sim. Todo mundo ali, Só vai a piorar. pessoa só vai querer brigar com você mais Exatamente. ainda. A personagem que a gente escolheu para falar sobre a virtude da fé é Raabe. As meninas deu uma introduzida aqui. A gente vai explicar um pouquinho sobre a história dela, que ela foi conhecida como a heroína de fé. Então vamos lá, gente. A história de Raabe, ela é contada no livro de Josué, capítulo 2, né? E é pouco que se sabe sobre Raabe, especificamente que fale sobre ela. E depois da morte de Moisés, Josué é levantado por Deus, né, em busca da conquista da terra prometida. E quando eles vão passar, têm que passar, né, por muitas terras inimigas para poder chegar em Canaã, a terra prometida. E uma dessas cidades era Jericó. Então, Josué envia 2 espiões ali do acampamento dos hebreus para poder avaliar a terra, avaliar o exército, como eram as coisas lá dentro, porque de fora não dava para ver nada, né? Então, para avaliar as coisas de dentro. Então, esses 2 espiões vão até Jericó e logo que eles chegam, não demora muito tempo, é descoberta a presença deles lá e eles são acolhidos na casa de Raabe. Raabe, então, vivia em Jericó, era uma cidade pagã de adoração a muitos deuses, inclusive com práticas horrorosas, né, de sacrifício de filhos aos deuses. E era esse contexto pagão de adoração a falsos deuses. E, além de tudo, Raabe era uma prostituta. Então, Raabe tinha uma péssima conduta de vida ali, né? Só que, a partir do momento que ela recebe aqueles 2 homens na casa dela, ela diz para eles que ela tinha ouvido falar sobre as maravilhas e os feitos que o Deus dos hebreus havia feito pelo seu povo. E eu acho interessantíssimo esse ponto da fé de Raabe, que Raabe não escutou sobre o Deus dos hebreus pela boca dos hebreus. Provavelmente porque Raabe, com certeza, não deveria sair de Jericó, né? Era uma mulher, uma prostituta, então, assim, é muito difícil a probabilidade de que ela saísse daquele local. Então, provavelmente, Raabe ouviu falar do Deus dos hebreus pela boca dos pagãos, pela boca daqueles que moravam em Jericó, que adoravam outros deuses. Então, a fé de Raabe, para mim, se fortifica ainda mais quando eu penso que ela escutou falar sobre Deus, não pela boca de quem acreditava em Deus, mas pela boca de quem não acreditava, quem não adorava esse Deus. Então, Raabe se propõe a ajudar aqueles 2 homens e pede, né, suplica para que a vida dela e a vida da família fosse poupada. E, encurtando um pouco a história, assim é feito, né, eles fazem um acordo com ela que quando eles voltassem, eles voltariam para salvar ela e a família se ela não tivesse delatado eles de alguma maneira. Então, e realmente isso acontece, Raabe e toda a sua família é salva da cidade de Jericó, onde os hebreus conseguem tomar aquelas terras e pegam Raabe e toda a sua família e levam para o seio, para a vivência, assim como a Bia leu para nós no começo, a vivência do povo de Deus, do povo hebreu. E não só ela é trazida para o acampamento dos hebreus, mas ela é inserida na realidade daquele povo, como quem realmente abraça a fé. Quem realmente abraçou a fé dos hebreus, e a gente vê o poder que a fé tem no coração daquele que se abre a Deus, né? Deus alcança o coração de Raabe pela fé, a fé daquela mulher que acreditou até mesmo nas palavras de quem não acreditava em Deus, ela acreditou, e isso faz com que o toque de Deus possa chegar em nós. Então, Raabe é introduzida na vivência do povo de Deus, consegue construir uma família, é inserida na linhagem do povo de Deus e
Raabe está na genealogia de Davi, consequentemente de Jesus, e é inserida na galeria dos heróis da fé, né, de Hebreus capítulo 11, e diz exatamente isso para nós, que pela fé a meretriz Raabe obteve a graça da salvação. Então, é isso. A fé é a prova para nós de que tudo pode ser mudado, né? A fé é esse fundamento da esperança. Quando alguém via aquela mulher prostituta, pagã, era impossível de você enxergar uma mulher da linhagem de Davi, né? E, consequentemente, depois de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, assim, uma pagã, uma prostituta elevada à qualidade de povo de Deus e, mais do que isso, heroína da fé, com muitas outras pessoas grandiosíssimas que são elencadas nesse capítulo de Hebreus, capítulo 11. Então, assim, é a fé que pode mudar a realidade da nossa vida, da nossa imperfeição, daquilo que nós éramos antes de Deus. Eu acho que a maravilha da fé é isso, é capaz de transformar absolutamente tudo. Aquilo que não era possível enxergar em Raabe, foi possível que se enxergasse, se notasse, que elevasse ela a essa qualidade pela fé. É o fundamento da esperança a respeito das coisas que não se veem. O que eu acho incrível, assim, principalmente quando eu olho para o Antigo Testamento, não só Raabe, mas como muitas outras mulheres, que a gente vê essa virtude da fé que sobressai, para mim, assim, o que eu acho mais incrível, trazendo para os dias de hoje, é que naquele tempo Deus se apresentava de uma forma diferente para elas, né? Às vezes elas ouviam falar, assim como Raabe, que escutou pelos pagãos, mas geralmente Deus se apresentava de uma forma diferente, seja por uma brisa suave, seja pela coluna de fogo, independente da forma que ele se apresentava, geralmente era em porções, né? Não era como hoje, que é dado o Espírito Santo pra gente, em abundância, enfim. Mas aquelas mulheres, quando elas escutavam falar de Deus, a transformação da vida delas, a forma como que elas lidavam com as coisas era totalmente, assim, absurdas, né? Às vezes eu paro e falo, gente do céu, uma pessoa que escutou falar da boca de uma pessoa que nem acreditava em Deus e teve uma transformação de vida tão incrível. E a gente que comunga o corpo de Cristo, né? Vivemos tantas coisas, somos inseridos em tantos ministérios, em tantas coisas na igreja, ainda temos uma fé tão pequena, sabe? Tão assim, tão mesquinha, que qualquer coisa, qualquer vento balança, né? E aí a gente olha para a vida dessas mulheres que são, assim, absurdas, né? É uma coisa que às vezes eu paro e falo, meu Deus, como me falta fé, né? Olhando, né, pro nome do nosso quadro, né, que é Florescendo, quando eu olho para a história de Raabe, eu consigo entender, né, que ela floresceu mesmo diante das circunstâncias dela, né? Mesmo diante ali de tantos desafios, mesmo diante, vamos dizer, a gente estava brincando no começo de uma frase, né, acho que é do Racionais, né, que falava que mesmo no lixão as flores nascem, né, mesmo ali diante... Perfeita definição, Amanda, pra Raabe, até no lixão nasce uma flor. Exatamente. Mesmo ali diante, né, das circunstâncias, eu falava no começo, né, que ali dentro da minha escola, da minha faculdade, talvez eu não consegui, né, mesmo, como a Giovana disse, né, recebendo o corpo de Cristo, mesmo inserida ali em tantos ministérios, grupos de jovens, talvez eu não consegui florescer, né, como Raabe floresceu ali, vivendo ali, né, diante de tantos deuses ali sendo adorados, verdadeiramente de um lixão, né, ela conseguiu florescer. E eu achei incrível a história dessas mulheres, porque elas florescem nas circunstâncias dela. A gente falava tanto nos primeiros episódios ali, naquele primeiro bloco, sobre a gente ficar olhando a vida dos outros e querer florescer na vida dos outros, né? E acaba que a gente nem floresce e acaba apodrecendo e não faz nada, né? A gente fica parado, né? Raabe é o exemplo, né, que é possível ser cristã, ser ali, acreditar em Deus, ter a sua fé, mesmo de um mundo tão poluído, né? Um mundo no lixão mesmo, como a gente vê hoje. E eu enxergo isso em Raabe, um exemplo pra gente não desistir e tentar florescer, mesmo que as circunstâncias, mesmo que o cenário diga não. É preciso florescer. Pensando na história de Raabe e na passagem bíblica que nós falamos, né, no começo, da certeza daquilo que não se vê, foi falado já pela Ju o contexto que ela vivia e que eles adoravam outros deuses e que, se a gente for ver, estudar em filmes que contam da época, eram todos em imagens, né? Tinha ali o que falavam coisas, né? Tinha uma coisa que configurava aquele deus.
E aí o Deus, né, o nosso Deus, Deus dos hebreus, era o Deus invisível. Né? Então ela teve uma certeza e ela acreditou em algo que ela não via, né? Algo que estava Exatamente. invisível. Então isso que eu acho muito bonito também da história dela. Sim, o povo tinha todo um apelo visível mesmo para as Isso. coisas, né? E Raabe, ela não havia visto nem mesmo aquilo que Deus havia feito, né? E Deus sempre se revelou assim, quando Moisés pergunta para Deus, ela fala, mas eu vou falar pro faraó que o senhor é quem, né? Assim, eu sou. Eu sei Simples, que né? eu sei que é totalmente assim, tem coisas que eles acabam exagerando, mas tem aquela novela lá que fala sobre os 10 mandamentos, né? E aí eu não assisti tudo, mas eu lembro que eu tava assistindo uma parte, eu tava na casa de uma amiga e tava passando, e era bem na hora que a Raabe, lá na novela, ela tem um irmão, né? E aí ela pega e fala pra ele, ela vai falar de Deus. Aí ele pega e ele fica perguntando, mas como que esse Deus é? Ela fala assim, mas ele é um Deus invisível. E é muito bonito o jeito que ela explica, sabe? Então, aí, quando a gente tava estudando, eu tava lembrando dessa cena. Porque a atriz, naquele momento, ela conseguiu passar isso, essa fé, dela querer passar isso pro irmão, pra família Sim. dela. Eu fico pensando que Raabe teve que sustentar a fé dela, porque os espiões dos hebreus voltam para o acampamento para depois eles tomarem Jericó. Então, passa um período, né, de transição, assim, até que eles voltem para Jericó e peguem essas terras. Então, assim, ela teve que manter essa fé, né, na fé de Deus, na fé da palavra daqueles homens, de que eles voltariam e salvariam a família dela. E eu penso, como deve ter sido esses primeiros passos de fé de alguém que não conhecia Deus, em como começou esse relacionamento com Deus, né? De falar pra família, falar, a gente vai mudar tudo agora, né? Então eu acho que, assim, esse tempo de caminhada com Raabe foram esses passos mais incertos possíveis, né? Mas passos ao mesmo tempo que incertos, por não saber para onde estava indo, muito certos, né? Pela graça da fé. Para vocês, meninas, qual é o fruto da fé? Olhando para a vida de Raabe, para tudo aquilo que nós partilhamos aqui, eu acho que o fruto mais palpável da fé para nós é realmente a mudança de vida. Raabe se transforma completamente, a sua maneira de agir, a sua maneira de viver, a sua história. De prostituta, ela passa a ser uma mãe de família e tem a sua dignidade, a sua honra completamente transformada pela fé em Deus e na mudança das suas atitudes. Então, eu acho que é isso. A partir do momento que a gente abraça uma fé, lembro que tem uma homilia do Padre Fábio de Mello que ele fala exatamente sobre isso, né? Que ninguém nos obriga a nos tornar católicos, mas a partir do momento em que nós nos aproximamos da mesa daquele altar, precisa mudar algo em nós. A gente precisa abraçar a fé como um todo, com as suas responsabilidades, com aquilo que a fé exige de nós. Então, eu acho que é isso. Acho que o fruto mais palpável de uma fé alicerçada em Deus é isso, é a mudança de vida. Ainda que a gente seja cru demais e quando a gente olha para nós, a gente fala, nossa, é impossível. É impossível que esse alguém aqui se torne alguém melhor. Mas é a fé que coloca esse óculos do futuro para nós, né? Esse óculos de Deus que nos permite ver aquilo que nós ainda não somos, mas que, pela graça de Deus, ao abraçarmos essa fé, é possível para nós. Se foi possível para Raabe, é possível para nós também. A palavra de Deus vem nos dizer que a fé sem obras é morta, né? E eu acho que é exatamente isso que Raabe vem mostrar, né? Que a mudança de vida é a obra da fé. Então, quando nós somos tocados pela fé, quando nós entramos em contato com Deus, quando nós decidimos, né? Assim como a Júlia disse, entrar na Igreja Católica, seguir, né? As doutrinas e tudo mais, precisamos mostrar as nossas obras, né? É necessário que se apareça, né? Porque algo que está interno dentro de nós precisa, claro que equilibrado, de uma forma equilibrada, né? Precisa passar para as outras pessoas, né? O Deus que vive em nós, né? Eu sempre costumo, nas minhas orações, pedir para Deus, né? Menos de mim, mais de ti. Que as pessoas não vejam a mim, né? Que as pessoas não vejam a nós, mas vejam Deus, né? Vejam Jesus Cristo, vejam os santos, né? Possam, através da nossa boca, serem tocadas, né? Passarem a ter essa fé, para que, assim, né? A gente possa, de uma forma, né? Converter o mundo inteiro, né? Que esse é o nosso objetivo. Se não for para levar todos para o céu,
que então se acabe aqui a nossa missão, né? Mas a nossa missão é levar todas as pessoas para o céu, né? Unir as pessoas a Cristo, né? O nome da nossa missão é essa, né? Unicristo, unir as pessoas a Cristo. Eu acho que esse é a obra da nossa fé, unir as pessoas a Cristo. Essa é a obra da fé da missão Unicristo, né? Desse projeto florescendo, unir as pessoas a Cristo. Para encerrar, eu acho que o que mais fica no meu coração é para nós que já abraçamos uma fé. Se as palavras, né, e o testemunho de quem não acreditava em Deus teve esse impacto na vida de Raabe, que dirá o nosso testemunho? O testemunho daquele que crê. Então, que o nosso testemunho seja realmente um luzeiro, porque se Deus se utilizou de palavras da boca de quem não acreditava, que Deus pode fazer conosco? Que Deus pode fazer com o nosso testemunho? Convidar você, né, que está nos assistindo, a ter uma mudança de vida também. Qual tem sido, né, fazer essa reflexão, né? Se você tem fé, se você ainda não tem, busque ter essa fé, né? E se já tem ela, qual tem sido a obra da sua fé, né? Quais têm sido os frutos da sua fé? Quais as flores que têm surgido aí da sua fé? Obrigada a você que nos acompanha até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau, gente! Tchau! Você está sabendo da nossa novidade? Estamos com um canal no Telegram. Com conteúdo exclusivo para você, mulher. Basta clicar no link abaixo deste vídeo. E caso você ainda não tenha o Telegram, basta baixar gratuitamente no seu smartphone. É simples. Fácil. E rápido. Venha nos acompanhar. Deus tem muito a nos falar. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos.